Oi, gente, eu de novo, reações inorgânicas de novo. E agora que a gente já sabe, assim, um geralzão, né, dos tipos de reação que existem, a gente vai focar em dois casos aí bem especiais e que costumam cair bastante, né. Então, sempre que falar de reação química, gente, na hora de tentar descobrir que produto é esse, sempre ter em mente, eh, o NOx, a regra da cruz, né, que positivo vai juntar com negativo, né, sempre pensar essas coisinhas assim. Então vamos lá. Reação de neutralização, que é aquela coisa bem batida já, né, uma das reações mais importantes, se não a mais importante, né, ácido e base da sal e água. E tem o nome de neutralização porque acontece uma aproximação do pH 7. Então a gente mistura um ácido que tem pH menor do que 7, uma base que tem pH maior do que 7, formando sal e água. E esse sal vai ter um pH ali mais próximo de 7. Então é errado dizer que tem um pH 7, não é isso, não é um pH igual a 7. É em torno, é mais próximo de 7, não pode fazer essa análise tão superficial. A gente tem que levar em consideração outras coisas. Para saber o caráter desse sal, a gente tem que pensar de qual ácido e de qual base ele veio, né. Se ele vier de um ácido forte e uma base fraca, um sal ácido. Se ele vier de um sal eita, se ele vier de um ácido fraco com uma base forte, ele vai ser um sal básico. Então a gente consegue perceber que aquele que é mais forte, ele prevalece, né. Então, na primeira situação a gente tinha um ácido forte, virou um sal ácido. A gente tinha uma base forte na segunda possibilidade, virou um sal básico, né. Entre um ácido forte e uma base forte, aí sim a gente tem um sal neutro, ninguém vai prevalecer. A reação ácido mais base dando sal e água pode ser escrita ao contrário, né, a gente pode escrever ela como sal mais água, dando ácido mais base, e aí ela vai se chamar hidrólise. A hidrólise, né, o lise significa quebra, então vai ser a quebra da molécula do sal pela ação da água, né, a água vai fazer esse rompimento de ligações. Toda vez que ele te der um sal e falar assim, de qual ácido e de qual base esse sal veio, você pode fazer a reação ao contrário, né, ao invés de fazer a neutralização para descobrir o sal, você pode fazer pela hidrólise e descobrir que ácido e que base, quando juntos dão, aquele sal. Uma coisa bem importante também, gente, reações de neutralização são de dupla troca, né, ácidos e bases são compostos, sal e água também são substâncias compostas, então substância composta reagindo com composta e formando duas compostas é característica de reação de dupla troca. Existem dois tipos de neutralização, a total, que é a que a gente está mais acostumado, e a parcial. Na total, a gente tenta equilibrar, tenta não, né, a gente equilibra a quantidade de hidroxilas vindas da base tem que ser igual à quantidade de hidrogênios ionizáveis que o ácido tem. Então, nesse primeiro exemplo, NaOH mais HCl. Eu tenho uma hidroxila para um hidrogênio. Quando os dois se juntam, forma água. E aí sobra o Na e o Cl formando o cloreto de sódio. Aqui a proporção já está certinha, 1 para 1. Mas, quando a gente tem o H3PO4, eu tenho 3 hidrogênios ionizáveis. Quantas hidroxilas eu vou precisar então? De 3 também, para conseguir formar 3 águas. Uma hidroxila com um hidrogênio me dá uma água. Como eu tenho 3 hidrogênios vindos do ácido, eu vou precisar de 3 hidroxilas vindas da base. Então, eu vou precisar de 3 NaOH. Aqui eu precisei acertar a proporção de um ácido para 3 bases, né. E aí forma as 3 moléculas de água e o sal se forma Na3PO4, né, um metal que sobrou junto com o ânion PO4 3-.
Se você olhar desenhado assim, até faz sentido, né? Por que que o pacotinho de fósforo tem NOx menos 3, né? E aí, como o sódio tem NOx mais 1, cada sódio vai ser ligado em cada carga negativa dessa. CaOH2 tem 2 hidroxilas disponíveis, reagindo com o HNO3. O HNO3 só tem um hidrogênio ionizável, então o que eu vou fazer para ajustar essa proporção? Eu vou fazer a proporção 1 de base para 2 de ácido. Então eu vou usar 2 moléculas de ácido nítrico para conseguir contrapor e se juntar com as hidroxilas. Então aqui eu vou formar 2 águas e o Ca2+ vai se juntar com o NO3-, formando sal. O primeiro sal que a gente viu é um sal normal. O que eu quero dizer com o normal? Ele é formado por apenas cátion e ânion, né? Ele poderia ser um sal básico ou um sal ácido se tivesse sobra de hidrogênio para ácido e de hidroxila para base, mas não, né? Tem apenas um cátion e um ânion, um tipo de cátion e um tipo de ânion. E ele é neutro porque NaOH e HCl são fortes, né? Então a classificação dele é normal e o caráter dele é neutro. Na segunda, a gente tem normal e básico. Normal porque só tem o cátion Na+, e o ânion PO4 3-, né? Então eu só tenho um tipo de cátion, um tipo de ânion. E básico porque a gente tem o NaOH, que é uma base forte, reagindo com H3PO4, que é um ácido moderado. Então vai prevalecer a força da base. O último, ele também é normal, um cátion e um ânion. E ele é neutro porque o hidróxido de cálcio ele é formado por um metal alcalino terroso, né? E a gente sabe que bases de metais alcalinos e alcalinos terrosos, famílias 1 e 2 da tabela, formam bases fortes. E o ácido nítrico também é forte. Se a gente fizer a continha de 3 menos 1, dá 2. Né? Quando essa continha da maior ou igual a 2 também é forte. Então, forte com forte vai dar um caráter neutro. A neutralização parcial. Na neutralização parcial, a gente não tenta ajustar as proporções. A gente deixa a reação acontecer com aquela quantidade de hidroxilas e hidrogênios que ele já tem. A gente não ajuda essas quantidades se igualarem. Então, por exemplo, eu tenho 3 hidrogênios vindos do ácido e uma hidroxila vinda da base. Então, aqui a proporção está 3:1, só que a gente não vai acertar essa proporção, a gente vai deixar do jeito que está. A gente já tinha dito, um hidrogênio se junta com uma hidroxila e forma uma molécula de água. Então, tirando um hidrogênio daqui, ainda sobram 2. Então, esses 2 hidrogênios, o PO4 e o sódio que sobraram, vão formar o nosso sal ácido. Ele tem classificação ácida justamente porque a gente tem a sobra desse hidrogênio. Então, proporção 1:3, só vou conseguir formar uma molécula de água e vão sobrar 2 hidrogênios ali no meio do sal. Aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho a proporção 1:2, eu tenho um hidrogênio para 2 hidroxilas. Né? Como a gente não vai, pelo balanceamento, acertar essas quantidades, eu vou ter um H com uma hidroxila formando uma molécula de água, só que uma hidroxila vai sobrar. Então, eu vou pegar o Mg, a hidroxila e o Cl que sobraram e vou formar o meu sal básico. E aí, gente, toma muito cuidado. Por quê? Ele é um sal ácido porque na neutralização parcial sobrou hidrogênios. Porém, ele tem um caráter básico. A classificação dele é um sal ácido e o caráter dele é básico, porque se a gente for analisar de quem deu origem, né, a esse sal, NaOH é uma base forte, H3PO4 não é fraco, né, tá errado aqui, é moderado e prevalece sempre aquele que for mais forte. Né? Deixa eu até arrumar aqui de uma vez.
Moderado. E prevalecendo aquele que é mais forte, então a gente tem a base, nesse caso, prevalecendo. Já o MgOHCl, ele é um sal de classificação básica, porque na neutralização parcial sobrou uma hidroxila, porém ele tem caráter ácido, porque se a gente analisa que ele veio do HCl, que é um ácido forte, e do MgOH2, que é uma base fraca, prevalece o forte, que nesse caso é o ácido. Então tem diferença entre tipo de sal, classificação do sal e qual o caráter dessa solução. Talvez um dos casos mais importantes de neutralização parcial, né, o que mais cai, digamos assim, é o do bicarbonato de sódio, né? Ele é formado na reação de neutralização parcial entre o ácido carbônico e o hidróxido de sódio, onde a gente tem a proporção de 2 hidrogênios para 1 hidroxila. Como eu só tenho uma hidroxila, eu só vou conseguir pegar um hidrogênio e formar uma molécula de água. Vai sobrar o sódio, um hidrogênio e o CO3, que forma o sal bicarbonato. Ele tem classificação ácida, porque na neutralização parcial acabou sobrando um hidrogênio, mas o caráter dele é básico. Por quê? Ele veio do H2CO3, que é um ácido fraco, e do NaOH, que é uma base forte. Tem como a gente substituir uma base por um óxido básico e um ácido por um óxido ácido, né? Então, na falta de um ou de outro, a gente pode substituir, que a neutralização vai acontecer normalmente. Então, por exemplo, eu tenho aqui um óxido básico, que é o CaO, reagindo com HBr. E aí, como eu sei qual sal vai formar, que tem que formar água, a gente sabe, né? Ácido mais base dá sal e água. Aqui eu só estou substituindo a base por um óxido básico, mas a reação tem que seguir do mesmo jeito. Então, a gente sabe que o CaO é formado pelo cálcio 2+, 2+ porque o cálcio é da família 2, e o O2-, né, o oxigênio da família 16 tem NOx-2. E o HBr é H+ e Br-. O que eu vou fazer aqui? A dupla troca. O positivo de um se junta com o negativo do outro, o positivo de um se junta com o negativo do outro. Então, o Ca2+ vai juntar com o Br, vai formar CaBr2 por causa da regra da cruz, e o H+ vai juntar com o O2-, formando H2O. E óbvio, né, gente, tem que fazer o balanceamento. Aqui eu estou substituindo o ácido por um óxido ácido, mais base, dando sal mais água. Então, aqui, o que a gente tem já é um pouquinho diferente na hora de fazer o raciocínio. Eu pude pensar nos cátions e ânions vindos do CaO e do HBr, porque eles são compostos que se ionizam e se dissociam. O CO2 é um composto covalente, né? Então, a gente não consegue visualizar esses. Então, a tática que a gente vai usar aqui é a seguinte: a gente sabe que uma molécula de água tem que ser formada a partir desses reagentes. A molécula de água, H2O, eu preciso de hidrogênio e de oxigênio. O único reagente que me dá essa possibilidade, que possui hidrogênio e oxigênio, é o hidróxido de sódio. Porém, ele só tem O e H, e eu preciso de 2 Hs e um O. Então, o que a gente vai fazer? Qual o raciocínio? A gente vai dobrar a quantidade de base, então ficaria Na2, O2, H2. Aí sim, eu consigo retirar a molécula de água, né, que eu preciso formar, e o que sobra é o Na2O. Né, como eu só tirei um oxigênio, ainda sobra um aqui. E aí sim, ele vai se somar com o CO2, formando o Na2CO3. Né? Um oxigênio aqui, 2 oxigênios juntando vai dar 3. Se a gente ver bem, se a gente pensar bem, na hora que a gente subtrai a água do
duas vezes o hidróxido de sódio, a gente forma o óxido de sódio. A gente já não tinha falado que óxido básico mais água dá base? Então, base menos água dá óxido básico. E a gente sabe, nossa terceira reação aqui, que óxido básico mais óxido ácido dá sal, né? Uma reação de adição onde a gente soma tudo, né? Reações de combustão, extremamente importante, né? Geralmente aparece bastante equação de combustão para a gente equacionar, e principalmente em questões de termoquímica, né? Aparecem muitas reações de combustão. Para que essa reação aconteça, a gente precisa satisfazer o triângulo do fogo, né? O triângulo do fogo, para gerar, né, essa chama, para gerar o fogo, a gente precisa do combustível. A gente conhece vários combustíveis, né? Gasolina, GNV, querosene, diesel, né? Que são derivados do petróleo, etanol, carvão, enfim, material orgânico, tudo serve como combustível. O comburente, que é o gás oxigênio já presente na atmosfera, e a fonte de ignição, né? A gente conhece também algumas fontes de ignição. Uma faísca, atrito, uma superfície quente, uma centelha elétrica, tudo isso funciona para dar o start dessa reação, né? Então, combustível combinado com o gás oxigênio, que é chamado de comburente, e uma fonte de ignição geram fogo, né? Tem que ter essas três coisas combinadas, não pode faltar nenhuma, né? E se a gente quiser também extinguir o fogo, é só também a gente fazer a retirada ou do combustível ou do comburente. A gente pode quebrar o triângulo do fogo, né? Então, o combustível é mais difícil da gente tirar, porque tá pegando fogo, você não tem como acessar aquilo, retirar aquilo, né? Então, tem que esperar o combustível acabar para a chama se extinguir. O mais fácil, então, é a gente tirar o contato com o comburente. Todo mundo, quando era pequeno, deve ter feito esse experimento aqui da vela, né? Uma vela acesa, embocando um copo, a gente vai ter o oxigênio confinado sendo consumido pela combustão. Quando acabar o oxigênio, a vela apaga lá dentro do copo, né? Ou filme, né? Que a gente vê, sei lá, uma pessoa pegando fogo, ela pula dentro da piscina. Uma pessoa pegando fogo e ela sai rolando, né, no chão. Tudo isso para tentar acessar esse contato. Ou geralmente também mostra em filme, vem uma pessoa com um cobertor, né, e abafa. Enfim, tem várias formas disso ser feita. Inclusive os extintores de incêndio que são feitos com dióxido de carbono, né, que vai também espantar esse oxigênio. Existem dois tipos de reação de combustão. A completa, que é a mais comum, que é aquela que acontece quando a gente tem excesso de comburente. Então, num ambiente rico em O2, é como se a gente tivesse átomo de oxigênio suficiente para, quando reagir com o combustível, a gente conseguir formar a molécula de CO2 e água, né? Então, aqui eu estou gastando 2 átomos de oxigênio, né? Então, eu preciso ter bastante disponível. Então, a reação de combustão completa, combustível mais O2, dando CO2 e água. Essa é a reação mais fácil da gente equacionar. Por quê? Sempre vai reagir com O2, sempre vai formar CO2 e água. Sempre. A única coisa que pode mudar é o combustível. Então, o exercício pode falar para você: o metano reage com o oxigênio? Não, não, não. O octano, o hexano, o etanol, né? Então, existem vários combustíveis, né? Principalmente na química orgânica. E como vocês também já sabem, o nome desses compostos fica mais fácil de fazer a equação. Então, a única coisa que muda é o combustível. O combustível sempre vai reagir com O2 e formar CO2 e água numa combustão completa. Já na incompleta, é aquela que a gente tem escassez de comburente. Então, tem pouco gás oxigênio disponível
Então, na tentativa de economizar gás oxigênio, ao invés de formar CO2, a gente forma só CO, né? Forma o monóxido de carbono e água. E se a gente tiver menos comburente ainda, a gente vai formar simplesmente C, né? Nenhum átomo de oxigênio a gente consegue agregar junto do carbono, então forma simplesmente C e água. Então, a água e o O2, eles estarão sempre presentes. O combustível pode variar, porque existem vários, e variando a quantidade de comburente também pode ser formado ou dióxido de carbono, ou monóxido de carbono, ou simplesmente carbono puro, que é a fuligem, né? O finalzinho da queimada tem a fuligem. Coloquei aqui um exemplo do metano. Então, no primeiro, no exemplo 1, ele está reagindo com O2, formando CO2 e água. Então, essa é o equacionamento dela completa. A outra, eu já coloquei monóxido de carbono e água. E na última, formando apenas o C e água, né? E aí, se você olhar bem, a reação é basicamente a mesma. O que muda é a quantidade de O2 e se vai formar CO2, CO ou C. Outras reações que também podem aparecer, né, de combustão, C mais O2 dando CO2, né, direto, aí uma reação de adição, né, S mais O2 dando SO2, também de adição, e se a gente tiver, ao invés de um hidrocarboneto, algum composto orgânico oxigenado, vai seguir o mesmo curso, né, do hidrocarboneto. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é do monóxido de carbono, uma vez que do ponto de vista do meio ambiente e da nossa saúde, ele é mais prejudicial do que o CO2, né? Então, sempre ter isso em mente. Muito disso, né, muito do responsável por isso é que o CO ele é persistente na natureza, uma vez que o CO é um óxido neutro. Ele não reage com água, não reage com ácido, nem com base. Então, é um gás difícil de sair da atmosfera, né? E a toxicidade dele para a gente também é bem mais elevada. Ok, gente? Só isso tudo. Até a próxima. Beijinho.